Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Bora para a palavra do Senhor, porque Deus é fiel, em nome de Jesus. Deus é misericordioso e nós vamos contar com a graça e a misericórdia de Deus. Presta atenção, palavra de Deus, irmãos. Fique esperto em Jesus. Olha para Jesus diante de cada situação. Quando eu falo olha para Jesus, para a gente se fortalecer, mas também as coisas que estão à nossa volta. Texto base. O primeiro texto aqui é o texto base, que é o Salmos 34, versículo 3, 4, 5. Vamos lá? Eu vou falando aqui na sequência, tá? Então vamos lá. Salmos 34, versículo 3. Querido, estava esquecendo. Olha só, quase, hein? Você já consagrou o seu dia na presença do Senhor? Consagra aí, meu irmão, minha irmã. Consagra o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus é um Pai bom, eu preciso consagrar o meu dia na presença dEle e entregar as coisas na mão do nosso Senhor, não é verdade? Entregar a nossa vida, aquilo que Deus tem para nós, nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Vamos entregar o que Deus tem, consagrar a nossa vida, diante de cada situação, diante de cada condição, em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, vamos lá. Engrandecer ao Senhor comigo, e juntos exaltemos exaltemos o seu nome. Então, glorifica a Deus. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. E livrou-me de todos os meus temores. Presta bem atenção. Deus nos livra dos temores. O que é isso? Você está temendo alguma coisa. Tem algum temor sobre alguma coisa, algum medo, aquela coisa fora do comum, sabe? Aquela coisa que não vem de Deus, é uma coisa maligna. Livrou-me de todos os meus temores, irmão. Presta atenção. Deus é misericordioso, louva a Deus porque Ele nos guarda, nos livra de todo mal, seja qual for a situação, nós vamos viver o cuidado, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus em nome de Jesus. Presta atenção, aí continua aqui, o versículo 5, esse é o texto base. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. O que eu quero trazer para nós? Olha para Jesus, querido, para onde você está olhando? Tem coisa que vai nos deixar confundido. Tem coisa que eu não vou entender. Olharam para ele e foram iluminados. Não está no escuro? Olha para Jesus que você vai enxergar, seu rosto vai ser iluminado, você não vai ser mais confundido. Sabe quando a gente está fazendo alguma coisa, você está confundido, está perdido no que está acontecendo, e como é que resolve isso, como é que resolve aquilo, tal situação. Meu irmão, em nome de Jesus, presta atenção, olha para Jesus, presta atenção, olha para Jesus, você não vai ficar confundido. E sabe o que eu quero dizer com isso? Será que eu faço tal coisa? Será que eu não faço tal coisa? Existe tal situação que eu vou fazer assim. Existe tal situação que eu vou fazer assado. Presta bem atenção em nome de Jesus. Olha para Jesus, querido. Olha para Ele, presta atenção. Deus está indo para a direita. Olha, presta atenção em Jesus. Vamos continuar aqui que o raciocínio vai fechar na nossa mente. Vai trazer entendimento, né? Fechar, concluir, né? Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram mais confundidos. Sabe quando você está confundido com alguma coisa? Será que isso é assim? Será que isso é assado? Tal situação é assim? Tal situação é de tal jeito? Não, então, olha para Jesus, presta atenção em Jesus, creia na graça, na bondade, na misericórdia dele, em nome de Jesus. Continua aqui. Aí ele fala assim, a não ser, os Salmos agora, 127, versículo 1. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor
não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite acordam antes de o amanhecer e idolatram o trabalho. E não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. O que eu estou falando para você? Olha para Jesus. Para onde Jesus está te levando? Aonde você está indo? O que está acontecendo? Quais são as coisas que estão acontecendo? Meu irmão, fica ligado em Jesus. Ele está falando assim, ó, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. O que nós precisamos entender? O que nós precisamos nos atentar? Existe coisa que eu estou acompanhando, que você está acompanhando, que muitas vezes nós estamos ali, olha, você está ali, você está ali se esforçando extremamente e o negócio não flui, a não ser que o Eterno edifique. A não ser que o Eterno edifique, deixa Deus edificar. Ele não está edificando? Olha para ele, que você não vai ficar confundido no que você faz. Ó, eu faço isso aqui, faço tal coisa. Você está entendendo? Não adianta. É claro que existem situações que nós vamos. Exceções. Existem exceções que eu vou me esforçar um pouco mais, vou fazer aquela coisa. Às vezes a gente sacrifica uma coisa ou outra da nossa vida, né? Sacrifica um momento ali, uma coisinha ou outra. Presta atenção. Isso aí não tem problema, não. Eu sacrificar uma coisinha ou outra. Agora, direto, aquele desespero, aquele apavoro para conquistar isso, conquistar aquilo. Não, querido, a gente está no mundo, não tem moleza, não. Vai aprendendo que não tem moleza. A gente está no mundo que jaz no maligno. Tem luta, tem desafio, mas olha para Jesus, você não ficar confundido. O que eu quero dizer com isso? O que Deus está falando para nós? Tem coisa que não é mais para eu pôr a mão. Tá entendendo? Você está se matando com uma coisa que Deus não está naquele negócio. Em nome de Jesus, acorda, querido. O que vai acontecer comigo e com você? Os obstinados que retardam, ó. Aí ele fala: se o senhor não guardar, né? Se o senhor não proteger a cidade, inútil você será a sentinela montar. Irmão, a gente conta com a graça e a misericórdia de Deus. Entrou numa situação, Deus me guarda que Deus vai nos guardar. O que ele está falando aqui? Tem coisa que precisa alinhar com Deus para que nós vivamos o cuidado e a misericórdia de Deus. Estou apavorado com tal situação, estou apavorado com isso, com aquilo. Meu irmão, em nome de Jesus, olha, presta atenção no que você está fazendo, querido. Presta atenção nas situações, nas condições. O que você vai entender? O que eu vou entender? Deus está cuidando de cada situação. Eu estou lá tentando edificar e não acontece. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dor. Vamos aqui, vamos. Retardam o sono, acordam, os obstinados que retardam o sono, obstinado, tá entendendo? Obstinado por tal coisa. Vê se Deus está lá. Deus não está lá, tem que olhar para Jesus para você não ficar confundido. Para eu saber o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Os obstinados que retardam o sono até a alta da noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Idolatram o trabalho. Que apavor é esse que eu tô? Aonde que eu quero chegar? O que eu tô... Como é que... Olha para Jesus, querido, você não ficar confundido. Presta atenção. Aí ele fala assim, ó. Acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens, os obstinados que retardam no seu sono até a alta da noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Você está entendendo que é melhor eu olhar para Jesus e eu vou saber o que fazer, para onde ir, investir nisso, investir naquilo.
Isso você está entendendo o que nós estamos falando, né? Então, olha para Jesus, você não ficar confundido. Deus está pondo a mão, então vai dar certo. Deus, você colocou a mão. Presta atenção. Nós estamos aqui, não estamos? Colocamos a mão em tal negócio. Deus já colocou a dele antes de nós colocarmos a nossa, ele já colocou a mão dele. Querido, vai que o negócio vai fluir em nome de Jesus. Vai que o negócio vai. Você colocou a mão, Deus colocou a dele. Presta atenção. É obviamente que é o inverso, né? Deus nos guia para aquilo que ele tem para nós, mas é uma forma de eu falar para que você e eu entendamos. Ó, você está olhando para Jesus, para onde você vai? Para onde Jesus está te guiando. Você está colocando a mão, você está percebendo, né? Tem uma lutinha, tem um desafio, mas você sabe que Deus está no negócio. Irmão, mesmo quando você estiver dormindo, o negócio vai fluir, a coisa vai acontecer. Você fala, ah, isso aí, como é que foi isso aí? Não, já resolveu. Já resolveu por quê? Ah, resolveu. Você acha que você tem estrelinha? Brilha mais que os outros? Não, querido, é Deus tapando a mão. Eu e você escolhemos olhar para Jesus, nosso rosto vai brilhar e nós não seremos confundidos. Vamos enxergar para onde estamos indo, em nome de Jesus. Olha, presta atenção aqui comigo. Portanto, Hebreus agora, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo que nos envolve, desembaraçando de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que está proposta. Querido, presta bem atenção. O que ele está falando? Ó, você tem um monte de gente aí, você está rodeado de uma nuvem de testemunha de gente aí. O que ele está falando? Também, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, se desembaraça disso, querido. O que é isso que ele está falando para mim e para você? Deus está lá do outro lado e eu estou aqui, embaraçado, ocupado com coisa, me envolvendo com coisa, e o pecado também está chegando também. Ele está falando dois assuntos, não está? Ele não está falando dois assuntos? Ó, que ele fala? Considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos de tudo que nos atrapalha. Ó, tudo que nos atrapalha. Sai fora disso, querido. Tá te atrapalhando a cumprir aquilo que Deus tem para mim, para você, o projeto, o propósito, a direção. O que eu tenho que fazer? Olhar para Jesus. Então, desembaraça de tudo que está te atrapalhando. Aí ele entra no assunto aqui do pecado. E do pecado que nos envolve. Então, tem as coisas que estão atrapalhando, tem o pecado. O que eu tenho que fazer? Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Querida, as coisas estão alinhando. Deus está alinhando as coisas. O que você vai fazer? Vai ir para aquela direção. Você vai olhando para Jesus e o seu rosto vai ser iluminado. Você não vai ficar confundido. Vai saber para onde você está edificando e não tá, a coisa não está fluindo, está peso demais. Cuidado. Deus não está ali edificando junto comigo e com você. Ele não está aguardando. Sai daí. Ah, Deus está edificando, tem desafio, tem luta. Nós vamos conseguir, mesmo dormindo. Aí ele fala, ó, então você presta atenção. Não se distrai com outras coisas. Fique esperto com o pecado e vai para aquilo que Deus, a corrida que ele propôs para mim e para você. O projeto, a direção, a coisa toda, em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo, a alegria, né, que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Você está entendendo? Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatiguei, tampouco desanimeis. Irmão, não fique esperando um tapinha no ombro, vai lá, você está certo. Olha que coisa boa que você está fazendo. Ah, você está nesse projeto agora. Que maravilha. Não, não fica esperando isso não. Pode ter? É bom? Pode ter. É bom. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou, fugir dos embaraços que atrapalham eu cumprir o propósito, ficar esperto que tem pecado rodeando a nossa carne e vou para onde?
para aquilo que Deus propôs para nós, a corrida que nos está proposta. Cada um tem a sua. Não fica esperando, um tapinha no ombro, vai lá, Jesus, vai lá para a cruz, olha, vai ser uma maravilha, você vai sofrer, vai levar um monte de chibatada lá. Não, querido, fica esperando isso não. Vamos para cima que Deus é conosco. O que eu tenho que fazer? Olhar para Jesus. Cada um está na sua corrida. Olha para Jesus e entenda que ele assentou-se à glória do Pai, desprezou, refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanho, o versículo 2, finalzinho aqui, olhando fixamente para Jesus, para autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, por causa do júbilo, a alegria que lhe fora proposto, desprezando a vergonha-se, despreza, tem coisa que eu tenho, não tem desafio, puxa, às vezes você está sofrendo isso aí, despreza essa vergonha aí, vamos para a corrida que nos está proposta, em nome de Jesus, olha para Jesus, o que nós vamos vencer lá na frente, nós vamos conquistar, Deus é conosco, amém? O que eu estou fazendo? Olhando para Jesus, para não ser confundido, vou trabalhar naquilo que Deus está edificando, vou para onde Deus está edificando, para eu não perder o meu tempo, porque mesmo que eu estiver descansando, eu vou viver a bênção e o milagre de Deus. E a todo momento, entendendo? Tem embaraço, tem coisa que quer nos atrapalhar. Sai fora disso, em nome de Jesus. Fique esperto naquilo que Deus propôs para mim e para você. Cada um tem a sua corrida, o seu propósito. Então vamos ficar atento com isso. A todo momento, olhando para Jesus, que desprezou tudo isso, porque ele sabia que ia sentar à direita do Pai. Então vamos que Deus é conosco, em nome de Jesus. Bora orar? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, mais um dia nós estamos diante da tua presença, te louvamos pela tua graça e a tua misericórdia, papai. Fortalece a nossa vida com a tua unção, a tua graça. Papai, fortalece a nossa vida com o teu poder e a tua misericórdia. Estende, Senhor, as tuas mãos com o teu reino e a tua justiça. Manifesta, papai querido, da tua graça e a tua misericórdia. Quebra o mal, a obra do inferno, toda a situação contrária, toda a força do inimigo seja aniquilada. Abre a nossa mente, Jesus, para te enxergar e não ser confundido diante de situação nenhuma, papai, que nós possamos enxergar aonde o Senhor está edificando, para que nós possamos, Deus, estar junto com aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, em nome de Jesus, e eu peço, Pai, alcança cada um com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.